Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Mengão que venceu o Bahia por 2-0, está na segunda colocação do Brasileirão. Sim, o Pascoal Zé Elias Pirral falando sobre essa vitória do Mengão, a repercussão da vitória do Flamengo. Chega aqui, explode o dedo no like e nos ajude a bater uma meta de 3.000 likes para esse vídeo. Por isso, compartilhe o vídeo. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E deixe o seu like no vídeo, tá bom? Olha, coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Ceará. Põe aí seu estado, a sua cidade. E créditos, canal ESPN. Vamos lá para as informações do Flamengo. Vice-líder do Brasileirão. Quinta vitória consecutiva do Flamengo, que começou contra o Bahia, Pascoal, a todo vapor, a 200 por hora. O gol saiu rápido e olha... 2-0, um gol por tempo, acabou ficando barato, embora ali na metade do segundo tempo o Bahia tenha ali ameaçado de alguma maneira o gol do Rossi. Até que tentou de alguma forma, né, o Bahia surpreender a equipe do Flamengo, mas o Flamengo mostrou categoricamente... Para mim, os melhores do Flamengo ontem, para mim, Lucas Paquetá e Pedro, apesar de não ter marcado. Não, eu gostei muito também do ponto esquerda ontem, né? O Samuel Lino. O Samuel Lino fez um bom jogo. O Gilberto não conseguiu parar o Samuel Lino no primeiro tempo, né? Até teve que ser substituído no intervalo. Aí traz o Caio para ser o lateral. Porque o time do Samuel Lino estava assombrando a defesa da equipe do Bahia. E como o Flamengo joga solto, o Flamengo joga no pique do moleque doido. É tuque, você não consegue segurar. Quando você vê a bola não tá mais comigo, a bola tá do outro lado, a bola vem aqui, tá na ponta esquerda, vira, tá na ponta direita, vai no Pedro, vem no Arrascaeta. Jesus amado, é um tormento. Eu acho esse time do Flamengo, em relação ao time do Felipe Luiz, já disse isso a semana passada, o time do Felipe Luiz era mais pragmático, mas a qualidade do jogador sobressaía diante desse pragmatismo. Agora esse time é muito mais solto. É assim, toca a bola, mas às vezes o jogo fica perigosamente franco. Às vezes fica meio aleatório, vai de lá pra cá, Mas a qualidade dos jogadores... Essa paulada aí, ó. É bom jogador, né? Muito bom jogador. Formado pelo Flamengo. Revelado pelo Flamengo, né? O Jean Lucas, um dos poucos jogadores que joga com a camisa dentro do calção. Se não for o único no futebol da primeira divisão. O Flamengo, esse time do Flamengo, eu acho que o torcedor... Eu, se eu fosse torcedor do Flamengo, me sentiria muito feliz de ver o time do Flamengo jogando dessa forma. Porque é bonito ver jogar. É legal ver jogar. É o incomparável dentro de campo. E olha que o Bahia não foi aquele time entregue. Muito pelo contrário. Buscou o jogo. E aí é que dá mais graça ainda no jogo. Georgian de Arrascaeta. Que jogador. Plata jogou demais. Pedro. Mas perde gol também esse time. Perde porque queria muito, né? Tem bola na trave. Tem bola na trave do Bahia também. Entendeu? Tem tudo. Porque é muita variação. Ataca pelos lados, ataca por dentro, jogador de muita qualidade técnica e a lamentar essa contusão, né, do Paquetá. Do Paquetá, que já é um vou jogador falar a respeito. Aí olha o Pedro de novo, ó. Que é isso? Olha o Pedro de novo, dá uma olhada nisso aí. Aí o goleiro toca na bola, hein? Ó o Pedro de novo. Ó, dá um tapinha mesmo. Dá um tapinha. Tinha endereço, hein? Ó. Você falou de todas as virtudes do Flamengo e tem banco também, né? E aí, o banco é só sorriso, né? O segundo gol sai da primeira participação de 2 jogadores que vêm do banco. De La Cruz, a gente vai ver na sequência essa imagem aí. De La Cruz batendo o escanteio. O Saul ajeitando de uma forma maravilhosa para o Paquetá fazer o gol da tranquilidade. E aí o Saul depois até foi perguntado na zona mista se era uma jogada ensaiada. Ele falou, pode-se dizer que sim. Ensaiada numa conversa entre nós dois. O Saul aí, ó. O Saul e o De La Cruz, antes deles entrarem no campo. Ainda ali no banco de reservas. Eles combinaram isso... Momentos antes ali de boca. Não exatamente num treinamento. E aí o Paquetá coroou a grande atuação, mais uma grande atuação, marcando
o segundo gol do Flamengo, o Paquetá, que no meio da semana, contra o Independiente Medellín, também fez o dele. Só quero fazer um último registro da minha parte. O Bahia só joga Campeonato Brasileiro, o time fisicamente voando. Copa do Brasil que ainda não começou. Ainda não começou a Copa do Brasil. E é um time que fisicamente estava muito bem dentro de campo e a gente via isso. Né? Ô Tetra, no meio da noite, já madrugado, o Lucas Paquetá foi submetido a um exame clínico de imagem que não apontou lesão no joelho. Felizmente, na verdade, a ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda, nada aparentemente muito sério. O Paquetá deve desfalcar a equipe do Flamengo em algum jogo, de repente em mais de um jogo, mas pensando em Copa do Mundo. E ele tem que pensar muito em Copa do Mundo, porque ele está nessa briga também. Não preocupa, Tetra. Ele jogando nessa função, eu levaria. Desde que ele vem e faz esse segundo homem de meio campo, que se transforma no meia quando a equipe tem a bola, ele é bom demais, é muito bom jogador, versátil. Uma pena essa contusão, isso pode atrapalhar, porque previsão aí de 3 jogos fora, já tem a volta provavelmente do Pulgar e do Jorginho, e aí os caras jogando bem é difícil tirar, e aí se ele não joga nessa função e não render, pode atrapalhar para uma convocação. Pelos jogos que ele faz como segundo homem de meio campo, e é o meu debate, é o que eu falo sempre, para mim o Paquetá sobra fazendo essa função. Everton, primeiro volante, ele é o segundo que se transforma em um meia. Tanto é que ele chega e faz gols. Ele recompõe como segundo homem de meio campo para marcar e cumpre bem essa função, mas ele se transforma num cara que arma o jogo e ainda chega para finalizar. Os números mostram isso. Mas eu espero que essa contusão realmente não seja nada sério, mas é alguma coisa para você ficar 3 jogos fora, né? Você tem um problema ali, e que isso não atrapalhe uma sequência, porque a disputa é muito grande nesse setor para ele ir para a Copa do Mundo. Ele tem a favor a experiência numa Copa do Mundo, que ele foi titular, e também os anos de Europa, e o treinador que o conhece muito bem, que é o Ancelotti. Mas no Flamengo, eu acho que essa é a posição ideal dele, que ele rende mais e os números estão aí. Mas a briga dele é com o Danilo. Né? Eu acho que a briga dele não é só com o Danilo, é com o Andrei Santos, com o Gabriel Sara. O Andrei, diante desses dois, o Andrei fica um passinho atrás. Então, do que tá jogando o Danilo, do que tá jogando o Paquetá. Eu acho que a briga, o Danilo, pra mim, o Danilo tá na Copa. O Danilo do Botafogo tá na Copa, eu acho. Pelo que ele fez os últimos 2 jogos, não é que ele fez contra... o melhor jogador do Brasil hoje. O Fabinho hoje, tá na Copa? O Fabinho tem grandes chances de ir pra Copa. Esse é o que é o grande problema. Eu não vejo o Fabinho... Mas é o mais próximo do Casemiro, né? Do modelo Casemiro. Mas esse mais próximo do Casemiro está muito longe daquilo que é o Casemiro. E aí é o grande problema, porque você não pode comparar o Fabinho com o Casemiro. Embora o Fabinho seja um bom jogador, ele não é o Casemiro. Sim. Ele faz a função do Casemiro, mas ele não é o Casemiro. Na Copa são 2 cartões, né? Sim, porque o Casemiro não tem... Não é fácil você não ter o Casemiro, não é difícil de acontecer e você não ter o Casemiro em alguma partida. Ele está no choque o tempo todo ali. O problema do Casemiro não é só a questão técnica, é a questão presencial dele ali, a questão emocional, o comando, sabe, a presença dele ali já é uma outra coisa, a liderança. Então isso influencia muito na questão de você jogar uma Copa do Mundo, porque você precisa ter as referências. Alguém é a hora que, porque a nossa seleção é uma seleção jovem, do meio para frente. Precisa de alguém ali para falar, para a bola, segura. Você viu a dura que ele deu no árbitro mexicano lá no jogo? Tem que ter alguém, não vou dizer que ele vai fazer isso na Copa do Mundo, mas tem que ter alguém ali. Eu não vejo o Fabinho com essa personalidade, com essa característica. E aí você pode abrir um leque maior para determinadas situações. Eu acho, por exemplo, o Danilo hoje, Danilo está na Copa. Pelo que ele fez, Danilo está na Copa. E pelo que ele fez na seleção, pelo que ele vem fazendo no Botafogo. Ele arrebentou na seleção, né? Ele é o artilheiro contra a França e foi o melhor em campo contra a França. Se eu não me engano, ele é o melhor. Ele é o artilheiro do Botafogo no ano. Se eu não me engano, são 6 gols, 7 gols, alguma coisa assim. Oi, Tetra. Não, voltando ao assunto, né? Porque eu fui puxar essa coisa do Fabinho e o foco é o Flamengo, porque os 20 minutos era pro Flamengo e por isso que a gente estoura no Ibope mesmo. Eu queria destacar o Plata, cara.
Queria destacar o Plata. Eu fui um dos caras que cobrei aqui o comportamento dele fora do campo, então eu tenho que vir aqui e ser justo de dizer que ele voltou muito bem e mérito ao treinador, o Leonardo Jardim, porque ele era um cara de muita confiança do Felipe Luiz. E muita gente cobrou do Felipe Luiz, pô, só bota esse Plata para jogar, pô, parece que é o jogador dos olhos do Felipe Luiz, lembra que tinha essa cobrança em cima do Felipe Luiz? E o Leonardo Jardim aproveita o Plata e dá uma sequência de jogo para ele e ele corresponde. Ele foi um dos melhores em campo. O Pascoal falou muito aí desse jogador, o Samuel Lino, mas eu particularmente vou discordar nessa do Pascoal. Eu acho que o Plata jogou mais do que o Samuel Lino. Criou mais. E outra, hein? Eu acho que os dois começam jogando, quando tiver aquela coisa assim, escolher o time titular, vai ter um momento que o treinador, aquele jogo mais importante, ele vai escolher os 11 titular. Eu acho que esses dois jogadores jogam, o Cebolinha, se tiver ritmo, pode brigar com o Samuel Lino, pela recomposição dele. E o Luiz Araújo também, sem um ritmo. Foi colocado no mercado, né? Pode procurar time. Boa. Teve o interesse do Cruzeiro real. Sim. Negociação. Isso mexe com o brilho do jogador, até pelo ambiente. O vovozinho sabe o que eu estou dizendo. Você fica até constrangido perante os seus companheiros de dia a dia. Né? Ô Tetra, o Arrascaeta, desde o jogo da Libertadores contra o Medellín, acordou na temporada? Temos agora o Arrascaeta de volta? Eu acho que assim, dentro de um jogo de 90 minutos, posso estar equivocado. Vou tirar campeonato regional. Vou ficar na Libertadores e no Brasileiro. Para mim é até o melhor jogo do Arrascaeta. Participando com intensidade, faz gol, dá assistência, cria jogada, vem aqui atrás, ajuda na marcação também, recompõe no time. Mais dinâmica, com mais velocidade para sair da marcação. A gente viu essas puxadas de contra-ataque, ele sempre participando, enxerga o jogo todo, olha lá, enxerga o Pedro já lá do outro lado. Então, assim, jogadoraço, faz uma homenagem lindíssima. Quero também destacar a postura da torcida do Flamengo, que faz uma linda homenagem ao Oscar Schmidt, né? Antes do jogo, gritando o nome do Oscar Schmidt, mas também faz uma homenagem muito bonita ao Everton Ribeiro, quando o Everton Ribeiro é substituído. Legal, é verdade. Bonito mesmo. Esse tipo de homenagem, reconhecimento ao que o cara fez no clube, o Everton Ribeiro merece, mas não é todo torcedor que faz isso. Então, quando faz, nós temos que elogiar, e a torcida do Flamengo deu show no Maracanã ontem. Aí a gente vai rever a comemoração do Arrascaeta, e muito legal, né? Um estrangeiro fazendo ali reverência ao Oscar Schmidt, com a camisa 14, ele pega até a bola ali, depois vocês vão acompanhar, faz o arremesso do Oscar, o Oscar que brilhou com a camisa do Flamengo também, jogando basquete aqui no Brasil. O nosso Carlos Eugênio Silva, ele tomou o cartão amarelo, como a regra pede para aplicar. O Simon gravou um story no Instagram dizendo que, até lembrando de outros exemplos semelhantes, duas comemorações que também foram punidas com cartão amarelo, na época em homenagem ao pessoal da Chapecoense em 2016. Citou outros casos também e, segundo o Simon, ele, se estivesse apitando ainda, não daria o cartão porque considera esse um caso extraordinário, excepcional, porque é uma homenagem a um dos maiores atletas da história do Brasil. Ele faria vista grossa. Sim. Tem casos e casos, né? Eu acho que a questão do regulamento, se está no regulamento você tem que cumprir, porque você vai abrir exceções, aí isso aí pode ser perigoso, por mais que seja em homenagem... Esse é um caso tão claro que é excepcional. Que eu ia falar. Por isso que eu estou dizendo, por mais que seja para o Oscar, existem pessoas que têm uma capacidade de entendimento e outras que não têm isso. Né? Então, existe essa maneira de pensar, infelizmente, nossa aqui. Eu não daria cartão. Eu acho que é bem claro que ele deu uma homenagem, está fazendo uma homenagem, né? O árbitro poderia virar as costas tão ali. Tão bonito, tão legal. Sempre, Raul, mas talvez o chefe de arbitragem iria cobrar do juiz, do árbitro. Por que você não deu o cartão? Ele tirou a camisa. Estou dizendo que existem pessoas como nós aqui, que acho que a maioria fala assim, pô, beleza, homenagem linda. Releva. Sim, e o cara da arbitragem está aqui, ó, não cumpriu a regra.
É isso. Por isso que eu falo. Eu acho que a gente tem que ser muito rígido com as regras sempre. Mas esse é um caso que foge do sempre. Não, por isso que eu estou dizendo. Existem casos e casos, né? Esse caso aí era compreensível, mas você vê, tanto é que ele faz questão de ficar do lado do Arrascaeta. O Arrascaeta aceita o cartão amarelo com resignação, né? Aceita com resignação. Tetra ele achou o sabia... quê, Tetra? Eu tô com vocês, assim, é claro que é um momento muito diferente, né? Assim, você está falando de um ídolo nacional mundial, homenageado lá no Hall da Fama dos Estados Unidos. Eu, suspeito a falar, conheci o Oscar, humildade, um cara carinhoso, um sorriso lindo, maravilhoso, às vezes que eu estive com ele. Então, assim, era um momento de homenagem, o Arrascaeta sabia que ia tomar cartão, o time sabia que ia tomar cartão, ninguém estava ligando para esse cartão, espero que ele não seja prejudicial para o futuro, para o Arrascaeta, ficar fora de algum jogo muito importante, mas estava no contexto. Eu não vou condenar o árbitro, porque está na regra, eu não sei se ele não dá a enxurrada de críticas e de cobrança, infelizmente, que existe, muita gente não quer saber, não entende nada. Enfim, eu acho que assim, o Arrascaeta fez certo, tinha que homenagear mesmo. O Arrascaeta jogava com a camisa 14. Sim. Antes dele herdar a 10 do Zico, olha que momento pro Arrascaeta. Ele jogava já com a 14, que é onde o Oscar brilhou no basquete do Flamengo. Aí ele vai e troca para 10, que é do Zico, do maior ídolo. E ele tem, com um gol, a oportunidade de homenagear. Então, assim, não tinha como não fazer isso. Parabéns ao Arrascaeta, ao Flamengo, a tudo que aconteceu, e eu não vou condenar o árbitro não, porque estava na regra, cada um pensa do jeito que for. Esse cartão não vai atrapalhar em nada não, o Arrascaeta, espero que não. E o que foi bonito foi o Maracanã todo gritando o nome do Oscar, e o Arrascaeta e o time, o clube homenageando. O Pascoal, 65 mil pessoas. Quer dizer, a torcida do Flamengo dificilmente falha, né? A torcida do Flamengo não tem. Um público até superior ao da Libertadores. Né? São 63 no meio de semana, 65 no fim de semana, 62 no outro meio de semana, 65 no outro. E a torcida do Flamengo é isso aí. Quarta-feira tem Copa do Brasil contra o Vitória, Maracanã novamente, pode ter certeza que vai estar não é um jogo lotado. Não é um jogo simples. Não é um jogo simples, porque o Vitória também tem Apesar da última visita do Vitória lá no Maracanã contra o Flamengo, não ter sido nada boa. Não ter sido nada, foi de 8, né? Agora vai pegar uma situação diferente. Quanto ao cartão amarelo, eu tenho que concordar com o árbitro, mas tenho que entender a excepcionalidade, né? Acho que de repente o STJD pode até cancelar esse cartão. Deveria. Na sequência, Fora Esporte, a gente vai ter o Sport Center com o Felipe. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão venceu 2-0, vitória em cima do Bahia no Maracanã, com gols do Arrascaeta e do Paquetá. Flamengo, nesse momento, está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e começa sua preparação para a partida da Copa do Brasil. A informação que temos é que o técnico Leonardo Jardim vai rodar o elenco. Provavelmente será um time alternativo que vai enfrentar, que vai a campo, que vai enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil. Vamos ficar de olho, a gente vai ficar de olho na preparação do Flamengo e vamos trazendo para vocês todas as informações do Mengão, tá bom? Então é isso daí, nação. Olha, vou deixar um link no primeiro comentário fixado do nosso grupo de palpites e análise esportiva. Vai lá, você que gosta de fazer sua fezinha, entra no nosso grupo, de forma gratuita, e você também vai estar concorrendo a um manto do Mengão. Corre lá e aproveita, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.